Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a diversidade na sala de aula. A valorização da diferença e o estímulo à integração são caminhos para a escola alcançar um ambiente favorável à diversidade e ao aprendizado. Um desafio que precisa ser enfrentado não só por alunos e professores, mas por toda a comunidade escolar. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Teodoro Zanardi, professor adjunto do programa de pós-graduação em educação da PUC Minas. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Professor, primeiramente eu gostaria que você nos dissesse o que podemos entender sobre o conceito de diversidade. Olha, hoje a diversidade ela realmente toma corpo dentro da educação. Assim, eu penso, quando falo em diversidade, em duas perspectivas que envolvem a diferença, né? Essa diferença ela é vista com um aspecto multicultural, onde é garantida as diversas formas de cultura dentro da sala de aula, dentro do multiculturalismo. Mas eu entendo que há uma outra perspectiva sobre a diferença que envolve esse encontro entre estas dentro da sala de aula. Então, aí nós teríamos o fenômeno da interculturalidade. Certo. Agora, professor, quando a gente fala também de diversidade e você aborda a questão do multiculturalismo, nós podemos também pensar na diversidade social, étnica, enfim, todo esse tipo de diversidade? Hoje fica bem claro que existe, né, uma cultura das classes menos favorecidas e uma cultura das classes dominantes. E essas culturas elas se fazem presentes na sala de aula. Então a própria linguagem ela se mostra de formas diferentes entre o menino da periferia e o menino da Zona Sul. Então tudo isso, como a questão, né, da opção sexual, do gênero, do machismo, da questão étnica, todas essas questões elas estão envolvidas dentro de uma questão, né, de uma questão cultural que é muito forte e diz respeito à diferença. Certo. Agora, professor, trata-se de um desafio falar em diversidade na educação nos dias atuais? Sim, eu penso quando o professor, a escola, é desafiada, a abordagem da diversidade dentro da sala de aula é uma novidade que cada vez mais demanda do professor uma nova postura. Primeiro, a nova postura em razão da introdução no currículo escolar da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, esse conteúdo que vai surgir, a sua obrigatoriedade a partir de 2003, é um enorme desafio, já que esses professores viveram dentro de uma cultura eurocêntrica, com a contribuição somente do europeu para a formação da identidade nacional. E o outro desafio que é possível vislumbrar é do professor proporcionar um ambiente dialógico na sala de aula, com a emergência das várias vozes, de várias leituras diferentes de mundo que existe entre essas crianças que estão dentro da sala. E por que esse desafio ainda existe ainda hoje, professor? De proporcionar que essas vozes né, ganhem espaço? O grande desafio da educação, da pedagogia tradicional, é tirar o foco e o protagonismo do professor e compartilhar esse protagonismo com os alunos. A área que o professor, né, habita dentro de sala de aula é uma área de poder. E o compartilhamento desse poder com as vozes de outras crianças, podendo enfrentar as situações, problemas colocadas por esses diversos projetos de mundo, é um grande desafio. E enfrentar esse desafio é abrir mão desse poder que o professor tem dentro da sala de aula. Agora você diria, professor, que de um modo geral, você acredita que a diversidade está ou não presente no currículo escolar? Eu acredito que há uma tentativa. Eu encaro o currículo como um campo de disputas. Existem diversos grupos sociais que estão disputando o seu lugar dentro do currículo e querem que o seu conhecimento esteja presente, os seus saberes, né? E nós temos um currículo de caráter eurocêntrico e não é privilegiado, por outro lado, em sala de aula, o surgimento da criatividade, da estimulada curiosidade que vem de toda essa diversidade possível.
Então haveria aí hoje uma disputa entre esta visão eurocêntrica e essa diversidade. O que se quer fazer presente na sala de aula? O eurocentrismo ele se caracteriza pela tentativa de universalizar os saberes e os conhecimentos, né? E a diversidade ela coloca essa padronização, essa homogeneização em xeque, né? Ela questiona se existe essa universalidade de valores, né? E quais são esses valores e de quem são e a quem interessam esses valores. Certo, professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Uma oportunidade de assumir o lugar de uma pessoa com necessidades especiais. Os professores desta escola estimulam os jovens a viver esta nova experiência através do esporte. É a diversidade inserida no ambiente escolar. A gente que não tem nenhuma deficiência pode sentir na pele como que os deficientes estão e ver se eles estão felizes, dá para eles praticarem normalmente com as limitações deles. A iniciativa conscientiza os estudantes sobre as dificuldades enfrentadas por quem tem limitações físicas. Eu aprendi que a gente, mesmo não conseguindo enxergar, sendo paraplégico, a gente consegue fazer exercícios de toda maneira. O projeto permite o convívio com a diferença e a superação dos preconceitos. A proposta da ideia é atingir o objetivo básico da escola, que é a inclusão, ou seja, trabalhar a diversidade dentro da escola, reunindo todos os alunos numa diversidade grande através do esporte. A diversidade cultural é outra realidade nas salas de aula. Contemplar essas diferenças através do currículo escolar é um grande desafio para os educadores. Na verdade, o que a gente está querendo buscar é uma justiça curricular, né? Então, de modo que todos os educandos, todos os estudantes tenham acesso à cultura a partir das suas necessidades, né? E não só a partir daquilo que é estabelecido, vamos dizer, como uma norma para todos. Currículo e diversidade foi um dos temas de um colóquio realizado na UFMG no mês de setembro. Professores discutiram as possibilidades para a construção de um currículo multicultural. É preciso que, nos diferentes conteúdos com que ele trabalha, que ele reveja certos conteúdos. E, ao rever esses conteúdos, ele, de certa maneira, os reescreva. Por exemplo, quando se diz que os portugueses vieram aqui para colonizar os povos que aqui viviam, no caso, os índios, é preciso que ele reescreva essa visão e diga que, na verdade, o Brasil foi invadido pelos portugueses e que, na verdade, os portugueses queriam era se aproveitar das nossas riquezas e tornar os índios uma mão de obra barata para eles. Agora, professor, de um modo geral, os docentes estão preparados para trabalhar com a diversidade no ambiente escolar e os cursos de formação também estão atentos para essa questão? Como é que você avalia? Após a introdução da obrigatoriedade no currículo da abordagem desse conteúdo étnico-racial, né, os cursos de pedagogias realmente eles estão se mobilizando para a questão deste conteúdo. Só que existe uma outra face, como nós vimos na reportagem, que são as práticas que envolvem a questão da diferença, né? Como se apresenta a diferença dentro da escola e como é possível a gente ter esse olhar do outro, que é o diferente. Então, eu acho que o curso de pedagogia ele não deve se preocupar tão somente com o conteúdo, mas sim em práticas que proporcionam que a diferença esteja presente no currículo escolar. Agora, você acredita que pode haver alguma relação entre diversidade no ambiente escolar e desempenho? Eu acho que hoje em dia nós temos uma avalanche avaliatória, né? Existe toda uma estrutura a nível estadual, federal e mesmo internacional de avaliações. E entendo que essas avaliações elas não privilegiam as diferenças, pelo contrário, é uma tentativa de padronizar os conhecimentos e os saberes e não leva em consideração os diferentes tempos que existem entre as diferentes crianças. Certo. Você é autor de um estudo sobre a diversidade e educação no campo, é isso? É. Na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre a educação do campo, sobre a educação do MST.
E essa pesquisa, né, sobre a escola do MST e sobre o sem terrinha que vai à escola chamou a minha atenção sobre essa presença desse sujeito, né, que vai ser educado numa escola onde se privilegia uma educação tradicional. Então, como essa diferença se encontra ali? E como essa diferença, que é de um projeto radicalmente oposto ao projeto de sociedade capitalista, ela é rejeitada pela escola. A escola não consegue saber o que fazer exatamente com esse olhar diferente sobre a realidade. O que você constatou assim, de um modo geral, professor? Eu constatei que, tradicionalmente, a educação não está interessada na diferença transformadora, na diferença que possibilite a discussão da própria sociedade de consumo e a sociedade capitalista que coloca em xeque os valores individualistas. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, quais são os caminhos para tornar a escola um espaço mais aberto à diversidade? Eu acho que o caminho básico é aquele que Paulo Freire já falava, é de uma educação dialógica, que as relações dentro da escola elas sejam mais horizontalizadas, né? E que a educação perca essa marca da domesticação, que ignora toda a diversidade que existe entre os seres humanos. Professor Teodoro Zanardi, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço o convite. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Até 31 de outubro acontece a exposição Passarela Cultural no anexo da Biblioteca Pública de Belo Horizonte, com obras do artista Nerino de Campos. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados de 8 da manhã ao meio-dia. A Fundação Municipal de Cultura, por meio do Centro Cultural Lagoa do Nado, promove todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, a oficina Na Roda do Mundo, Dança e Patrimônio Cultural. A oficina propõe uma viagem pelos ritmos e compasso das danças de matriz africana e indígena. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Centro Cultural Lagoa do Nado. Como parte das comemorações pelo Dia dos Professores, a Universidade do Estado de Minas Gerais promove no dia 29 de outubro, às 5h30 da tarde, o Sarau Litero Musical. Haverá apresentações de música, poesia e literatura. A UENG fica na Rua Paraíba, 29, 12º andar. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante
Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Um país que investe na inclusão, ele não investe apenas na pessoa com deficiência, ele investe na sociedade como um todo. Apesar das diferenças, da regionalidade, tão extenso quanto é o Brasil, é um país que acredita que cada um tem a sua contribuição. Mudou no contexto da escola, da sala de aula, o sentimento de pertencimento dos alunos também, quando eles se sentiram incluídos por terem incluído o outro. Conheço histórias de crianças como a Kelly, que por muito tempo foi excluída do convívio social e que hoje tem sonhos de ser escritora, de escrever contos. Aí comecei a pensar e comecei a escrever assim. Era uma vez um gato chinês. Só que para não copiar dos livros, né, para não ficar até a mesma coisa, eu pensei, eu mesma vou começar a criar as minhas histórias, como eu quero. E se eu parar de estudar, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é ser professora e escritora de livro. Quer que eu conte outra vez? Até alguns anos atrás, as crianças elas eram simplesmente guardadas em casa ou colocadas numa classe especial. E hoje elas estão na escola, elas têm a oportunidade de estarem incluídas. Eu acho que a gente tem que investir nisso aí. Eu acho que ele tem a capacidade de falar e de se expressar. O maior sonho é um dia ver o Guilherme numa faculdade, né? Porque eu sempre digo que o Guilherme vai ser o Dr. Guilherme. Não sei em que ele vai escolher, mas que mais e mais abram-se portas para que essas pessoas que digam especiais possam viver num mundo justo, que eles possam estudar, que eles tenham acesso a tudo. A escola de hoje para a escola do passado, nós tivemos um avanço assim, significativo. Porque se tu segrega essa criança, tu tá proibindo essa criança de avançar. Da maneira que tu age, tu sente que essa criança tem todo um potencial para ir para frente, essa criança vai começar a se manifestar de alguma forma e vai buscar essa inclusão. O professor, é o diretor, é a equipe pedagógica, é o Estado, né? É o poder público envolvido nisso, é a família. Tudo isso vem contribuir para que, assim, começando, né, o século XXI, tenha uma transformação ou passos para que essas crianças, essas pessoas tenham os mesmos direitos que outras pessoas. É uma criança que tem um pouco de diferença, mas é preciso ser tratada e cuidada como qualquer aluno dentro da sala de aula. E na questão das avaliações, a criança nunca é avaliada sendo comparada com a turma. Ela é comparada consigo mesma. E a gente já tem resultados, a gente percebe que contribuiu para que esses alunos deixassem de ser invisíveis. A escola faz parte, sim, e a escola tem que continuar. Esse é o caminho. O fato de ver ele sorrindo, o fato de ver ele se sentindo muito bem e feliz, isso aí já traz a nossa felicidade, pelo menos para mim e para ti. Elas trouxeram pra gente vida, trouxeram luz pra nossa escola.